No recôncavo baiano de 1880, o silêncio de uma viúva e o grito de uma escravizada valiam a mesma coisa. Absolutamente nada. Até o dia em que elas decidiram que valeriam tudo. O ar pesado e úmido, impregnado com o cheiro adocicado e enjoativo do melaço, parecia sufocar qualquer esperança que ousasse nascer sob o sol impiedoso que castigava os canaviais. Era uma terra governada não por um imperador distante, mas por homens de poder local, donos da vida e da morte. Continue assistindo para desvendar a aliança que incendiou a Bahia, e aproveite para se inscrever e não perder nossas futuras histórias. Nos diga também nos comentários de qual cidade você acompanha essa jornada de vingança e resistência. A sociedade se dividia em mundos que jamais deveriam se tocar. A opulência decadente da Casa Grande e a dor silenciosa da senzala. O som que definia os dias era o zumbido incessante dos insetos e o golpe rítmico e exaustivo dos facões na cana. Uma melodia fúnebre para aqueles que não tinham liberdade. O poder era uma força visível, palpável, exercida com botas sujas de barro e o estalar do chicote. As leis eram escritas pela vontade dos coronéis, e a justiça era um luxo que o dinheiro comprava e a crueldade impunha, mantendo a ordem através do medo que se infiltrava na alma como a umidade nas paredes. O arquiteto desse medo tinha um nome: Coronel Teobaldo Bastos, senhor do engenho do açoite, e um homem cuja corpulência física era apenas um reflexo de sua arrogância desmedida. Para ele, pessoas eram meros instrumentos ou obstáculos em seu caminho. Sua primeira jogada para expandir seu império foi brutalmente simples. Ele orquestrou um suposto acidente de caça. Uma bala perdida que encontrou o peito de Afonso, marido de Isadora e herdeiro do vizinho Engenho das Almas, cujas terras férteis Teobaldo cobiçava com uma ganância insaciável. A notícia chegou como um trovão em céu claro, um ato de violência disfarçado de fatalidade. Isadora, agora uma viúva de 30 anos, viu seu mundo desmoronar. Criada para ser uma figura decorativa, submissa e dependente, ela se encontrou subitamente acuada, uma presa em um território agora dominado pelo predador que matou seu companheiro. Os mesmos vizinhos que antes a cortejavam, agora desviavam o olhar, temendo a ira do coronel. Ela estava sozinha, cercada por um luto que rapidamente se transformava em pânico, ao perceber que a morte de seu marido era apenas o começo de sua própria destruição. O cerco de Teobaldo começava a se fechar, sutil e implacável. A poucos quilômetros dali, sob o mesmo sol escaldante, a crueldade do coronel Teobaldo se manifestava de forma ainda mais explícita e desumana. Amara, uma líder silenciosa na senzala, conhecida por seu olhar firme e seu conhecimento das ervas da terra. Assistiu impotente enquanto seu companheiro, um homem forte e altivo, era amarrado ao tronco. O crime dele, ter ousado sustentar o olhar do coronel por um segundo a mais do que o permitido. Os golpes do chicote rasgavam o ar e a pele, um som surdo e terrível que ecoava pelo canavial, até que o silêncio finalmente decretou sua morte. Duas mulheres, separadas por um abismo social intransponível, agora estavam unidas pela mesma dor lancinante, a dor de ter a família e o futuro aniquilados pela mesma mão impiedosa. Isadora chorava em salões vazios, o cheiro de velas e flores murchas preenchendo o ar, enquanto Amara guardava seu luto no calor sufocante da senzala. Um sofrimento compartilhado em sussurros e olhares de revolta contida. A injustiça tinha um rosto, uma voz e um nome, e esse nome martelava na mente de ambas, alimentando uma chama que a dor não conseguia apagar. Acuada por dívidas forjadas e ameaças veladas, Isadora caminhou até a varanda de sua casa grande, o desespero afiando seus pensamentos. Ela olhou para os campos de cana que se estendiam até o horizonte, a fonte de sua riqueza e agora o símbolo de sua prisão. Ela não tinha exércitos, não tinha aliados políticos, não tinha nada. Foi então que uma verdade perigosa e radical tomou forma em sua mente.
O único poder que poderia enfrentar um monstro como Teobaldo não viria de outros homens como ele. A única pessoa que o odiava com a mesma intensidade que ela não estava em nenhuma casa grande, mas sim acorrentada àquela mesma terra. A memória de Isadora não era um refúgio, mas um campo de batalha onde o fantasma de seu marido, Afonso, ainda sorria. Ela se recordava das noites quentes na varanda, do cheiro de jasmim no ar e das promessas de um futuro onde o engenho das almas floresceria sob um comando mais justo, mais humano. Afonso falava em modernizar, em libertar os mais velhos, em construir uma capela para os trabalhadores. Eram sonhos plantados em terra fértil, mas regados com uma ingenuidade que ela, agora, via como fatal. Cada lembrança era um punhal que revirava a ferida, a imagem de um mundo que lhe foi roubado com a brutalidade de uma bala. Para Amara, o passado era um sussurro rouco na escuridão da senzala, um calor que persistia mesmo após o fogo ter se apagado. A lembrança de Cauê não estava em salões arejados, mas no cheiro de terra molhada e no gosto do caldo ralo dividido em 2 cuias. A promessa deles era mais simples e infinitamente mais desesperada. A promessa de sobreviverem juntos a mais um dia de colheita, de encontrarem nos olhos um do outro a força que o chicote tentava arrancar. O amor deles era um ato de rebelião silenciosa, um pequeno universo de dignidade construído no coração do inferno. O sacrifício de Isadora fora o de uma vida inteira de contenção, de sorrisos forçados em jantares com homens que ela desprezava, de administrar as contas do engenho enquanto Afonso se perdia em seus projetos idealistas. Ela era a âncora invisível que mantinha o navio deles à tona. Uma dedicação silenciosa que ninguém jamais reconheceu. Ela abdicou de seus próprios desejos, de suas próprias opiniões, para ser a esposa perfeita, a senhora do engenho, um papel que agora se revelava uma gaiola dourada, cujas grades haviam se transformado em lanças apontadas para seu peito. O sacrifício de Amara estava gravado na pele, nos músculos cansados e na alma endurecida. Cada dia era uma renúncia, a renúncia ao descanso, à raiva, ao próprio nome. Criar uma família sob o jugo da escravidão era o maior de todos os atos de fé e o mais doloroso dos sacrifícios, pois significava trazer filhos a um mundo que os veria como propriedade. Ela se lembrava de ensinar a Cauê os segredos das ervas, não apenas para curar, mas para aliviar a dor que a vida lhes impunha. Um conhecimento que era sua única herança e sua única arma. Em seu último aniversário de casamento, Afonso lhe dera um pequeno pássaro de madeira, esculpido por ele mesmo. As asas estavam abertas, prontas para o voo. Ele disse que aquilo representava a liberdade que eles construiriam juntos, uma vida livre da sombra dos tiranos. Isadora guardou o presente junto ao peito, mas uma imagem daquele dia a assombrava. A figura distante do coronel Teobaldo, observando a casa deles do alto de seu cavalo, com um olhar que não era de admiração, mas de cobiça predatória. A promessa entre Amara e Cauê não era dita com palavras, mas com o toque das mãos calejadas no escuro. Era a promessa de proteger um ao outro, de dividir o último pedaço de pão, de alertar sobre o humor do capataz. Em uma noite de chuva forte, quando o medo parecia inundar a senzala, ele lhe prometeu que um dia eles fugiriam para as matas, para um quilombo onde poderiam finalmente ser donos de seus próprios passos. A esperança era um luxo perigoso, uma chama frágil que Teobaldo faria questão de apagar com um sopro de crueldade. Isadora se lembrava vividamente da aversão de Afonso aos métodos do coronel. Ele se recusava a participar das caçadas brutais, das apostas em lutas de escravizados, das humilhações públicas. Afonso acreditava na honra, em um código de conduta que Teobaldo via como fraqueza. Essa decência era o que a fizera amá-lo, mas foi também sua sentença de morte. Em um mundo governado por feras, a gentileza era um convite para o abate. Cauê, por sua vez, possuía um orgulho que nem o tronco conseguia quebrar. Ele não baixava os olhos, não curvava a espinha mais do que o necessário.
Seu esforço no campo era impecável, mas sua alma se recusava a ser domada. Amara via o perigo naquele brilho de desafio em seu olhar. Um brilho que o coronel Teobaldo, em sua arrogância, interpretou não como dignidade, mas como uma afronta pessoal que precisava ser esmagada e transformada em exemplo para os demais. Uma noite, Afonso confessou seu medo. Ele disse que Teobaldo era como um abutre, circulando pacientemente, esperando que a presa enfraquecesse para dar o bote final. A memória daquele aviso a assombrava. Se você já sentiu o desamparo diante de uma ameaça iminente, sabe a angústia que a consumiu. Continue conosco e descubra como o medo pode se transformar na mais afiada das armas. E nos diga se já presenciou uma injustiça que o fez querer lutar. Aquele conhecimento prévio tornou o dia da caçada ainda mais torturante. O som do tiro, distante e seco, ecoou pelos campos de cana e atingiu Isadora como um golpe físico. Ela sentiu um frio percorrer sua espinha horas antes dos homens chegarem com o corpo de Afonso, a mentira do acidente já ensaiada em seus rostos contritos. Ela viu nos olhos deles não a tristeza, mas o medo do homem que havia puxado o gatilho. Amara também se recordava do dia em que seu mundo se partiu. Não houve o som de um tiro, mas o silêncio pesado que antecedeu a violência. O sol parecia mais quente, o ar mais parado. Ela viu quando o capataz apontou para Cauê, a acusação absurda sendo proferida. O que se seguiu não foi uma punição, foi um ritual de poder, uma demonstração de que qualquer vida ali poderia ser extinta por um capricho, a qualquer momento. No funeral de Afonso, o coronel Teobaldo foi o primeiro a oferecer suas condolências. Sua mão grande e suada apertou a de Isadora, e sua voz ressoou com uma falsa piedade que a fez sentir náuseas. Ele falou sobre o destino, sobre a crueldade da vida, enquanto seus olhos calculistas já mediam as terras que em breve seriam suas. A traição não foi apenas o assassinato, mas a máscara de civilidade que o assassino usava. Após a morte de Cauê, não houve funeral. Apenas um corpo a ser enterrado antes que a noite caísse. Não houve palavras de consolo. Apenas o trabalho que recomeçaria na manhã seguinte, como se nada tivesse acontecido. A brutalidade da indiferença era uma segunda morte. Uma afirmação de que a dor deles era invisível, insignificante. Amara realizou o enterro com suas próprias mãos. Um ato final de amor em um mundo desprovido dele. Isadora se recordou das madrugadas em que passava em claro, revisando os livros de contas do engenho, tentando encontrar uma saída para as dívidas que se acumulavam. Eram esforços que Afonso, com seu otimismo, mal notava. Ela sacrificou sua paz de espírito para proteger o sonho dele, um esforço que agora parecia uma piada cruel, pois o predador não precisou de dívidas para tomar o que queria. Ele usou a força bruta. Amara, por sua vez, lembrava-se das vezes que usou seu conhecimento das ervas para salvar uma criança da febre ou aliviar a dor de um ancião. Eram pequenos atos de poder em um lugar que lhe negava qualquer poder. Ela era a guardiã silenciosa da saúde de sua comunidade, um trabalho invisível que a mantinha conectada à sua humanidade e à força de seus ancestrais. Uma dedicação que agora seria canalizada para um propósito muito mais sombrio. Em meio aos papéis de Afonso, Isadora encontrou um mapa antigo da região. Nele, as terras do engenho do Açoite, pertencentes a Teobaldo, estavam circuladas com um traço vermelho e trêmulo. Ao lado, uma anotação que ela nunca havia entendido. A palavra serpente. Aquele pedaço de papel era um aviso póstumo, a prova de que seu marido sabia do perigo que o rondava, mas escolheu enfrentá-lo com honra em vez de astúcia. Amara não precisava de mapas. O território da crueldade estava gravado em sua alma. A traição que ela sentiu não foi a de um vizinho, mas a de um sistema inteiro, um mundo construído sobre os ossos de seu povo. A morte de Cauê não foi um evento isolado. Foi a confirmação de uma guerra que ela sempre soube que existia. Uma guerra na qual a neutralidade não era uma opção, e a sobrevivência exigiria mais do que apenas resiliência. As memórias
antes fontes de dor e saudade, começaram a se transformar. Para Isadora, o rosto sorridente de Afonso se tornou um chamado à ação. Para Amara, o olhar desafiador de Cauê se tornou a chama de sua própria rebelião. As duas mulheres, em seus mundos separados, sentiram a mesma metamorfose. O luto estava se solidificando, se afiando, transformando-se em uma arma polida pela dor e apontada diretamente para o coração de um único homem. A retrospectiva de suas perdas havia terminado, e o planejamento da vingança estava prestes a começar. A aliança proibida nasceu no silêncio da noite, sob o olhar cúmplice de uma lua pálida que se escondia entre as nuvens. Isadora, coberta por um xale escuro que não conseguia disfarçar o tremor de suas mãos, atravessou a fronteira invisível que separava a casa grande da senzala. Ali, na entrada de uma das cubatas, Amara a esperava, não com deferência, mas com a imobilidade de uma estátua de obsidiana, seus olhos perfurando a escuridão e a alma da viúva. O acordo foi selado sem um aperto de mãos, sem uma palavra de confiança, cimentado apenas pelo peso do ódio compartilhado que ambas sentiam pelo mesmo homem. O plano delas não seria forjado em ferro e fogo, mas tecido com os fios da terra e do tempo. Amara, com seu conhecimento ancestral, revelou os segredos dos canaviais, as raízes que adoecem o gado, as folhas que, maceradas, atraem pragas devastadoras para a cana. Isadora, por sua vez, abriu os mapas do engenho, detalhou as rotinas dos capatazes, as fragilidades da segurança e os dias exatos em que as carroças de suprimentos chegavam, vulneráveis e distantes dos olhos do coronel. Era uma guerra de sussurros, travada nas sombras por duas estrategistas que o mundo se recusava a enxergar. A primeira ofensiva foi sutil, quase imperceptível. Uma pequena quantidade de pó de uma raiz amarga, misturada à ração do gado mais valioso de Teobaldo. Durante dias, nada aconteceu. O silêncio era um teste de nervos, uma espera agoniante que testava a frágil aliança. Então, a notícia chegou como uma brisa fétida, trazida por um feitor apavorado. Uma doença estranha e fulminante havia dizimado os melhores bois de tração do engenho do açoite. A vitória, pequena e silenciosa, teve o gosto de um poder que ambas jamais haviam provado. A reação do coronel Teobaldo foi exatamente como Amara previra. Não de suspeita, mas de fúria cega. Ele não viu a mão humana por trás da desgraça, apenas a incompetência de seus subordinados e a preguiça de seus escravizados. Em resposta, ele intensificou a brutalidade, dobrou o trabalho e cortou as já miseráveis rações de comida. A crueldade dele, pensada para reafirmar seu controle, apenas serviu para regar as sementes da revolta que Amara pacientemente cultivava, transformando o medo de seus irmãos em um ressentimento endurecido como aço. Para Isadora, cada vitória clandestina trazia consigo um fardo moral inesperado. Pela primeira vez em sua vida, ela era forçada a enxergar as consequências de seus atos no rosto das pessoas que sofriam com a ira de Teobaldo. O chicote estalava com mais frequência. O choro na senzala se tornava mais audível. Ela, que sempre viveu protegida pela muralha de seu privilégio, agora se via como a causa de um sofrimento ainda maior. A vingança, ela descobriu, não era um caminho limpo, mas uma trilha lamacenta, onde a justiça e a crueldade caminhavam lado a lado. O próximo passo da conspiração era mais audacioso e infinitamente mais arriscado. O objetivo era a safra de açúcar, o coração pulsante do império de Teobaldo. O plano de Amara consistia em introduzir uma praga de lagartas vorazes, criadas em segredo, em uma seção estratégica do canavial, dias antes do início da colheita. A operação exigia uma infiltração noturna no território inimigo, um movimento que colocaria a vida de quem o executasse em um fio de navalha, exposto à vigilância constante do temido capataz Inácio. É nesse cenário de tensão crescente que a figura de Bento, um jovem escravizado de sangue quente e punhos cerrados, se tornou uma ameaça. Ele via a paciência de Amara como fraqueza,
a estratégia de Isadora como covardia. Para ele, a única resposta ao açoite era o facão. A única linguagem que os senhores entendiam era a do fogo. Sua impaciência era uma faísca perigosa perto de um barril de pólvora, ameaçando explodir o plano cuidadosamente construído pelas duas mulheres. A praga funcionou com uma eficácia assustadora. As lagartas se espalharam como um fogo invisível, devorando a doçura da cana e deixando para trás um rastro de destruição e prejuízo. Teobaldo, ao ver sua riqueza sendo consumida, espumou de raiva. O boato de que uma maldição pesava sobre o engenho do açoite começou a se espalhar pela região, manchando a reputação do coronel, que se via não apenas como poderoso, mas como invencível. Sua aura de controle absoluto estava começando a rachar. Desta vez, a fúria do coronel veio acompanhada de uma paranoia afiada. Ele não acreditava mais em má sorte ou incompetência. Ele sentia o cheiro de traição no ar. Para descobrir a fonte da conspiração, ele deu plenos poderes ao capataz Inácio, um homem cuja lealdade era tão grande quanto sua crueldade. Os olhos de Inácio se tornaram a sombra de todos. Sua presença uma ameaça constante que transformou o engenho em uma prisão a céu aberto, onde cada olhar e cada sussurro eram monitorados. A pressão se tornou insuportável para Bento. Cansado de esperar, ele decidiu que a hora da ação havia chegado. Numa noite sem lua, ele se esgueirou até um dos galpões de armazenamento de Teobaldo, com a intenção de incendiá-lo. Foi um ato de pura fúria, desprovido de qualquer estratégia. E, como previsto, foi um fracasso. Os homens de Inácio, que agora patrulhavam cada centímetro da propriedade, o capturaram antes mesmo que ele conseguisse acender a primeira tocha. A notícia da captura de Bento caiu como uma pedra de gelo no coração de Amara e Isadora. Elas sabiam o que o esperava. A punição não seria rápida. Seria um espetáculo de dor no tronco. Uma tortura pública projetada para aterrorizar e quebrar o espírito de qualquer outro que ousasse sonhar com a rebelião. O plano delas, que visava a derrocada de um tirano, havia colocado a vida de um jovem inocente e impulsivo à beira da aniquilação. O desespero forjou um novo plano, ainda mais arriscado que todos os anteriores. Para salvar Bento, elas precisavam de uma distração monumental, algo que forçasse cada homem do engenho do açoite a abandonar seu posto. Foi Isadora quem propôs o impensável, um sacrifício que selaria seu destino para sempre. Ela atearia fogo a uma parte de seu próprio engenho, o Engenho das Almas, sacrificando uma porção de seu legado para resgatar uma vida que o mundo considerava sem valor. Naquela noite, as chamas dançaram no horizonte, um farol de desespero e coragem. O fogo no Engenho das Almas criou o caos perfeito. Teobaldo e seus homens, incluindo Inácio, correram para conter o incêndio, temendo que se alastrasse para suas próprias terras. Na confusão, enquanto todos os olhos se voltavam para o fogo, Amara conseguiu se infiltrar no local onde Bento estava preso, cortou suas amarras e o guiou para a segurança da mata densa, de onde ele jamais retornaria. A operação de resgate foi um sucesso, mas o preço foi alto. Inácio, mesmo em meio ao caos, percebeu que o incêndio fora conveniente demais. A fumaça ainda pairava no ar quando seus olhos acusadores se fixaram em Isadora. A viúva frágil e assustada havia desaparecido, dando lugar a uma mulher de determinação fria e olhar inabalável. A guerra de sombras havia terminado. Inácio agora tinha um alvo claro, e ele não descansaria até expô-la. Sentindo o cerco se fechar, Isadora sabia que precisava de uma arma mais poderosa que pragas e fogo. Ela precisava da verdade. Sua mente se voltou para o Padre Miguel, o homem que carregava o peso dos segredos de toda a região em seu confessionário. Ela o procurou, não para pedir absolvição, mas para exigir cumplicidade, para forçá-lo a confrontar o mal que ele permitia florescer com seu silêncio. Você resistiria a essa pressão, sabendo que cada dia de inação o tornava cúmplice de um monstro? O padre, um homem atormentado pela fé e pelo medo,
Viveu dias de agonia. A lembrança do assassinato de Afonso, um crime que ele sempre suspeitou ter sido obra de Teobaldo, o assombrava. Finalmente, vencido pela culpa, ele tomou sua decisão. Em um encontro secreto na sacristia, ele entregou a Isadora um antigo livro de registros do engenho. Um documento que continha a prova de todas as fraudes, roubos e crimes que Teobaldo havia cometido para construir seu império. Mas a redenção do padre teve um custo fatal. Inácio, que jamais deixou de vigiar Isadora, testemunhou o encontro à distância. Ele não precisou ouvir as palavras para entender a traição. Horas depois, o corpo do padre Miguel foi encontrado pendurado em uma viga da igreja. Uma cena brutalmente montada para parecer um suicídio. A prova estava nas mãos de Isadora, mas agora o coronel sabia que ela a possuía. A caçada havia começado. A morte do padre foi uma declaração de guerra. Isadora segurava o livro em suas mãos, sentindo o peso do papel e do sangue. Aquela não era mais uma luta por terras ou por vingança. Era uma luta pela sobrevivência. O documento era sua única esperança e sua sentença de morte iminente. Ela sabia que Teobaldo viria por ela e viria com toda a sua força, sem disfarces ou falsas gentilezas. O tempo para a astúcia havia acabado. Amara também sentiu a mudança no ar, a calmaria que precede a tempestade. Ela reuniu os mais fortes e corajosos na senzala, não mais em segredo, mas abertamente. Ela não lhes falou de sabotagem, mas de libertação. Ela lhes falou do fogo que viria. Não um fogo de destruição, mas de purificação. A lenda do fogo de São João estava prestes a ser escrita com sangue e cinzas. Que tipo de história sua cidade contaria sobre um levante nascido da dor de duas mulheres? Inscreva-se para não perder o clímax desta jornada e nos conte sua opinião. A noite caiu sobre o recôncavo baiano, pesada e carregada de eletricidade. No céu, nuvens de tempestade se acumulavam, um espelho da fúria que se juntava na terra. Em sua casa grande em ruínas, Isadora folheava o livro de pecados do coronel, seu rosto iluminado pela chama solitária de uma vela. Na senzala, Amara afiava a lâmina de um facão, o som metálico e rítmico ecoando como a batida de um coração de guerra. Duas mulheres, de dois mundos que jamais deveriam se tocar, agora eram as generais de um exército desesperado, aguardando a chegada da noite que os consumiria ou os libertaria para sempre. O som dos cascos na estrada de terra batida foi o primeiro aviso. Um trovão que se aproximava, rasgando o silêncio fúnebre da noite. Isadora não se moveu do seu lugar na varanda, o livro de registros pousado em seu colo como uma lápide fria. Ela sentia o cheiro da chuva que se formava no horizonte, um odor de terra molhada e ozônio que parecia querer lavar a podridão daquela terra. O coronel Teobaldo não mandaria um recado, não enviaria um capataz. Ele viria pessoalmente para reclamar sua propriedade e enterrar a verdade junto com a última testemunha que poderia condená-lo. A Guerra de Sombras havia terminado de forma abrupta, e agora a batalha final seria travada sob a luz bruxuleante das tochas e o brilho frio do aço. Ele surgiu da escuridão como uma aparição infernal, montado em seu cavalo negro, a silhueta corpulenta recortada contra o céu tempestuoso. O capataz Inácio vinha logo atrás. Um cão de guarda leal com os olhos injetados de ódio e suspeita. Teobaldo desmontou com um grunhido, seus passos pesados fazendo a madeira da varanda ranger em protesto. Ele parou a poucos metros de Isadora, o rosto inchado pela raiva e pela cachaça. Seus olhos pequenos e cruéis fixos não nela, mas no livro que ela protegia com as duas mãos. A máscara de civilidade havia caído, restando apenas o predador em sua forma mais pura e brutal. A voz do coronel era um rosnado baixo, carregado de uma ameaça que dispensava qualquer sutileza. Ele exigiu o livro, estendendo a mão grande e carnuda, como se estivesse simplesmente reclamando algo que já lhe pertencia. Ele não pediu, ele ordenou. Acreditava que a visão de sua presença intimidadora
seria suficiente para quebrar o espírito da viúva solitária, para fazê-la entregar sua única arma em troca de uma morte talvez um pouco mais rápida. Inácio, ao seu lado, já descansava a mão no cabo do facão, ansioso pelo comando que lhe permitiria derramar o sangue que ele tanto desejava ver. Mas a mulher que o encarava não era mais a figura frágil que ele havia humilhado no funeral de Afonso. O luto havia sido queimado pela fúria, e o medo, destilado em uma coragem fria e cortante como vidro. Isadora não entregou o livro. Em vez disso, ela o abriu em uma página marcada, onde os registros fraudulentos da compra de terras vizinhas estavam detalhados com uma caligrafia metódica. Ela leu em voz alta os nomes, as datas, os crimes, cada palavra um prego sendo martelado no caixão da reputação de Teobaldo. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que a tempestade que se armava. Foi naquele momento de tensão absoluta que a verdadeira natureza da força de Isadora se revelou, um segredo guardado por anos sob camadas de submissão e luto. O que Teobaldo e todos naquela região viam como uma mulher dependente, uma peça decorativa no braço do marido, era uma ilusão cuidadosamente mantida. Ela era a administradora silenciosa, a mente estratégica por trás da prosperidade do engenho das almas. Afonso, com seu coração idealista, sonhava com um futuro mais justo, mas era Isadora quem garantia que eles tivessem um futuro para sonhar, administrando as finanças com uma astúcia que ninguém jamais suspeitou. Anos antes, em uma noite muito parecida com aquela, Afonso confessara seu medo do poder crescente de Teobaldo. Foi Isadora quem o convenceu a não confrontar a serpente de frente, mas a se preparar para o seu bote. Juntos, eles arquitetaram um plano de contingência, uma salvaguarda contra a ganância que os cercava. Desviaram secretamente uma parte dos lucros de cada safra, não para contas em bancos locais que Teobaldo poderia controlar, mas para um fundo seguro na capital, em Salvador, sob um nome falso. Uma identidade fantasma criada para um dia de desespero que ambos rezavam para que nunca chegasse. Aquele fundo não era uma pequena poupança para tempos difíceis. Era um verdadeiro tesouro de guerra. Ao longo de quase uma década, eles acumularam a impressionante fortuna de 20 contos de réis, uma quantia que, em 1880, era suficiente para comprar um engenho inteiro, financiar uma pequena milícia particular ou garantir uma fuga segura para a Europa, longe do alcance de qualquer coronel. Era o tipo de poder que não se exibia em carruagens ou joias, mas que permanecia oculto, silencioso e letal, aguardando o momento certo para ser usado. Todos a subestimaram. Teobaldo a via como um prêmio a ser conquistado junto com as terras. Os outros senhores de engenho a tratavam com uma piedade condescendente, uma pobre viúva indefesa à mercê dos lobos. Eles viam sua dor, mas eram cegos para a inteligência que ardia por trás de seus olhos. Acreditavam que sua sabedoria se limitava a bordados e jantares, sem jamais imaginar que ela compreendia os fluxos de dinheiro e poder com mais clareza do que a maioria deles. A maior arma de Isadora nunca foi o veneno de Amara ou o livro do padre, mas a arrogância de seus inimigos. De volta à varanda, um sorriso sutil, quase imperceptível, tocou os lábios de Isadora. Ela fechou o livro lentamente e o colocou de lado, como se seu valor fosse subitamente secundário. Ela olhou diretamente para Teobaldo, e pela primeira vez, não havia medo em seu olhar, mas o cálculo frio de quem segura as cartas mais altas. Ela lhe disse que o livro era apenas uma cópia, e que o original, junto com um depoimento detalhado, já estava a caminho da capital, nas mãos de homens que o dinheiro dela podia comprar e que a reputação dele não podia intimidar. A mentira era tão audaciosa, tão bem contada, que por um instante a dúvida se instalou no rosto do coronel. A confiança inabalável de Isadora o desequilibrou. Ela não estava implorando por sua vida. Estava negociando os termos de sua sobrevivência. Ela lhe ofereceu um acordo, uma saída que feria seu orgulho mais do que qualquer faca. Ele poderia ter o engenho das almas,
a terra manchada de sangue que tanto cobiçava. Em troca, ele lhe daria passagem segura para fora da província, e o escândalo de seus crimes morreria com a partida dela. A proposta era um insulto direto à sua autoridade, uma afronta ao seu poder absoluto. A ideia de que aquela mulher, aquela viúva que ele pretendia esmagar, pudesse ditar os termos de qualquer coisa era inconcebível. A fúria de Teobaldo explodiu, uma tempestade de ódio que dissipou qualquer traço de dúvida. Ele não era um homem de acordos. Era um homem de conquistas. Ele não negociaria com suas presas. Ele as devoraria. O rosto dele se contorceu em uma máscara de pura maldade enquanto ele ria. Um som gutural e assustador que ecoou pela noite. Ele a chamou de tola, declarando que tomaria as terras, o livro e a vida dela naquela mesma noite. Ele não precisava se preocupar com a capital, pois até o amanhecer, a história oficial seria a de um trágico incêndio no Engenho das Almas. Um acidente que infelizmente teria vitimado sua solitária proprietária. Ninguém ousaria questionar sua palavra. Ele deu as costas, o desprezo em seu gesto final, e gritou uma ordem para Inácio, uma ordem para que reunisse os homens. A caçada não seria mais adiada. Enquanto a figura de Teobaldo era engolida pela escuridão, Isadora permaneceu imóvel, o coração batendo forte, mas com a certeza de que sua jogada havia funcionado. Ela não precisava que ele acreditasse na mentira do mensageiro. Precisava apenas que sua arrogância o cegasse, que sua fúria o fizesse agir de forma previsível e imediata. Ela havia ganhado o que mais precisava: tempo. O tempo necessário para que a verdadeira armadilha fosse acionada. Ela correu para dentro, não para se esconder, mas para dar o sinal. De uma janela nos fundos da casa grande, ela ergueu um lampião e o balançou 3 vezes. Um código combinado com Amara. Era o sinal de que não havia mais volta. De que Teobaldo havia mordido a isca e estava vindo com toda a sua força. A resposta veio quase que instantaneamente. Não do outro lado do campo, mas de dentro dele. Uma única fogueira, muito maior e mais brilhante do que qualquer fogueira de São João, se acendeu no coração do canavial que separava os 2 engenhos. Era o farol da rebelião. Na senzala do engenho do açoite, Amara viu o sinal de Isadora e a resposta de seus homens. O momento pelo qual eles haviam esperado e sofrido finalmente chegara. Ela não fez um discurso. Apenas ergueu seu facão, a lâmina refletindo a luz distante da fogueira. Esse gesto foi o suficiente. Um por um, os homens e mulheres que haviam se juntado a ela pegaram suas ferramentas, não mais instrumentos de trabalho, mas armas de libertação. O medo ainda estava lá, um nó gelado no estômago de cada um, mas o ódio era mais forte. Isadora, por sua vez, começou a se barricar dentro da casa grande. Ela arrastava móveis pesados contra as portas, não com a ilusão de que poderiam deter o exército de Teobaldo, mas para criar um último obstáculo, um último palco para o ato final. O som do vento lá fora se intensificava. As primeiras gotas de chuva começavam a tamborilar no telhado. A natureza parecia se preparar para testemunhar o acerto de contas que estava prestes a acontecer. A casa não era uma fortaleza. Era um mausoléu esperando por seu ocupante. O cheiro de cachaça começou a impregnar o ar. Um aroma forte e adocicado que se misturava ao da terra molhada. Nos canaviais, os homens de Amara não estavam apenas esperando. Estavam encharcando as folhas secas de cana com o líquido inflamável, transformando o campo de trabalho em uma pira funerária gigantesca. A estratégia nunca fora defender a casa, mas sim atrair o predador para o centro de um labirinto de fogo, do qual não haveria escapatória. De longe, as luzes das tochas do exército de Teobaldo começaram a aparecer. Uma serpente de fogo rastejando pela escuridão em direção ao engenho das almas. Eles vinham para queimar, para matar, para apagar a verdade. Mal sabiam eles que estavam marchando diretamente para a boca do inferno. Um inferno que havia sido pacientemente construído pela dor e pelo ódio de 2 mulheres que o mundo havia decidido que não valiam nada.
A noite de São João estava prestes a começar, e as almas que seriam purificadas pelo fogo não eram as dos pecadores, mas as dos justos que se recusaram a arder em silêncio. A madrugada rompeu fria e cinzenta, revelando um cenário de devastação que a escuridão da noite havia misericordiosamente escondido. O fogo consumira tudo, deixando para trás um esqueleto carbonizado do que um dia foram canaviais prósperos e uma imponente casa grande. O ar, pesado e úmido, carregava o cheiro acre da fumaça, da cana queimada e da morte. Isadora permaneceu de pé em meio aos escombros de seu mundo, o livro de registros esquecido a seus pés, coberto por uma fina camada de fuligem. A vitória tinha o gosto amargo das cinzas que o vento agora espalhava sobre a terra. Uma conquista silenciosa que custou tudo o que ela um dia chamou de lar. Um sacrifício final para purgar a terra do mal que a habitava. Não houve celebração entre os sobreviventes. A liberdade conquistada naquela noite não era um destino, mas o início de uma longa e incerta jornada. Amara, com o rosto marcado pela fumaça e pela exaustão, reuniu seu povo. Seus olhos não brilhavam com triunfo, mas com a determinação sombria de uma líder que sabe que cada vida salva é uma responsabilidade. Sob o véu do caos e da fumaça que ainda pairava sobre o vale, eles se moveram como espectros, desaparecendo na mata densa que prometia refúgio nos quilombos escondidos nas serras. Eles não deixaram para trás nada, além de pegadas na terra molhada e a memória indelével de sua coragem, uma fuga silenciosa para um futuro que eles mesmos teriam que construir. A história oficial, contada pelos senhores de engenho aterrorizados, falaria de um levante brutal, de uma viúva enlouquecida pela dor que se aliou aos seus próprios escravos em um pacto de destruição mútua. Mas a verdade, como sempre, encontrou seu caminho nos sussurros. A lenda do fogo de São João se espalhou pelo recôncavo, contada em voz baixa nas senzalas e nas cozinhas. Uma história sobre a viúva do fogo e a rainha da fumaça. Duas mulheres que fizeram um coronel que se julgava um deus queimar no inferno que ele mesmo criou. A lenda não era um chamado à guerra, mas uma promessa silenciosa de que a tirania, por mais absoluta que parecesse, sempre encontraria seu fim nas chamas. Isadora não ficou para ver as sementes da lenda florescerem. Com a fortuna que havia guardado em segredo, o tesouro de guerra acumulado com Afonso, ela comprou seu próprio tipo de liberdade. Sem dizer adeus, sem olhar para trás, ela partiu em uma carruagem anônima em direção à capital, e de lá, para um navio que a levaria para longe daquela terra de fantasmas. Ela não buscava reconstruir um engenho ou uma vida de opulência. Ela buscava o silêncio, o anonimato, o direito de ser apenas uma mulher, sem títulos e sem história, uma sobrevivente que havia pago o preço mais alto para poder finalmente respirar em paz, longe do cheiro adocicado e enjoativo do melaço. O legado daquela noite atravessou as décadas, transformando-se em mais do que uma história de fantasmas. O medo se tornou uma força invisível. Senhores de engenho passaram a olhar para seus campos de cana não mais como fonte de riqueza, mas como um potencial mar de fogo. Eles passaram a temer o silêncio de seus escravizados, imaginando conspirações em cada olhar e rebelião em cada sussurro. A aliança proibida de Isadora e Amara não libertou a Bahia, mas plantou uma semente de pavor no coração dos opressores, provando que o poder mais esmagador sempre terá um ponto cego, uma vulnerabilidade que a coragem dos desesperados pode explorar. A imagem final que perdura no tempo não é a das chamas, mas a da terra queimada onde o engenho das almas e o engenho do açoite um dia existiram. Uma cicatriz escura na paisagem que, por gerações, se recusou a permitir que a cana crescesse novamente, como se o próprio solo guardasse a memória do fogo e do sangue. É um monumento silencioso à aliança de duas mulheres que, separadas por um abismo de classe e cor, encontraram na dor comum a força para reescrever seu destino e o de muitos outros. Um lembrete de que as verdadeiras revoluções muitas vezes começam não com exércitos,
mas com um pacto sussurrado na escuridão. A história delas nos ensina que a justiça pode nascer dos lugares mais improváveis e que a coragem para enfrentar a opressão é uma chama que todos nós carregamos. O mundo de hoje ainda tem seus coronéis, suas injustiças e seus muros que nos separam. A coragem de Isadora e Amara vive cada vez que alguém decide não se calar. Se esta história tocou você, compartilhe-a para que a memória dessas heroínas esquecidas nunca se apague. Comente abaixo que tipo de aliança improvável você acredita que poderia mudar o mundo hoje. E não se esqueça de se inscrever, para que juntos possamos continuar desenterrando as histórias que se recusam a morrer.